parabéns pelo lançamento deste último livro. É um que eu estava esperando. Bem, obrigado e estou feliz que ele, acabei de ouvir outro dia, que é número 1, de acordo com o Blackboard Rating Service, e também para Bet, é o número 1 em vendas de brochura na América. Não estou surpreso. Você adota um tom decididamente histórico com esse livro. Mas o que é interessante na forma como esse livro foi montado, Dr. Anderson, é que ele inclui uma infinidade de fatos sobre a história negra, branca e de outras origens. Mas, além disso, você está tentando corrigir um registro cheio de lacunas, vazios e omissões óbvias. Você diz que a história negra não é, ou a história em geral não foi, ensinada muito bem no sistema de educação pública americano. Como você mudaria a forma como é ensinado? A primeira coisa que eu faria seria, eu teria que baseá-lo no que aprendi há anos atrás, quando eu estava na educação para o estado da Flórida. Estando sobre o sistema educacional, eu entrei e revisei alguns dos livros didáticos, Daryl. Descobri no estado da Flórida que, invariavelmente, os negros só apareciam 2 vezes nos livros de história. Ou apareciam no curso da escravidão, se estavam colhendo algodão nos campos, ou em segundo lugar, eles apareciam no movimento dos direitos civis, onde estavam demonstrando um tumulto. Eu tento insistir no estado da Flórida que incluam alguns negros nos livros de história que realmente contem a verdadeira história sobre o povo negro. Eles chamam isso de mês da história negra, e quase todas as escolas nos Estados Unidos terão as mesmas 10 ou 15 fotos na parede, de vários indivíduos. E eu pediria agora que você nomeasse esses 10 ou 15 indivíduos. Você pode fazer isso muito facilmente. E o que estão fazendo é ensinar para nossas crianças negras que isso é história negra. Isso também não é história negra. Ninguém nunca fala sobre as principais contribuições de negros não aquelas personalidades conhecidas, mas os milhões e milhões de colhedores de algodão, cavadores de valas, lavadeiras, lavadores de pratos e zeladores. Essas são as pessoas que fizeram contribuições substanciais para este país. Quero garantir que essas pessoas sejam incluídas no livro didático. É assim que a América adquiriu sua riqueza. É assim que mantém sua riqueza. E é por isso que os negros também têm sido subordinados nesta sociedade. De fato, você foi além, para falar sobre muitas pessoas diferentes. Na história americana, cujas façanhas não se limitam à América, cujas façanhas não se limitam à comunidade negra. E, de fato, você começa o livro, um dos primeiros personagens de que fala é o jovem cujas façanhas o levaram para dentro, através, ou pelo menos ao redor da Espanha. Você fala sobre Juan Latino e o capital americano imposto. Qual é a conexão? O capital americano. Ele foi o último indivíduo na Espanha, antes de a política essencial entrar em vigor, onde oficialmente os negros eram identificados como sendo a classe escrava, né, a classe trabalhadora do mundo. E ele foi o último a passar pela faculdade naquela época para conseguir, ele foi o último a obter um diploma, o grupo profissional. Mas, ao mesmo tempo, aprovaram na Espanha um imposto dizendo que qualquer pessoa negra que tivesse um diploma, não apenas por causa de sua educação, mas por ser negra, tinha que pagar um imposto. E este país, desculpe-me, teve a mesma coisa, Daryl, e durante toda a escravidão era chamado de imposto de capital. Esse mesmo imposto que começou na Espanha foi mantido durante o processo de escravidão neste país, o que significava que uma pessoa negra, um homem negro, tinha que pagar um imposto. E geralmente era uma média de $15, não por qualquer outra coisa, apenas pelo fato de ser negro. E esse dinheiro era usado para subsidiar a educação para brancos. E todo tipo de programas institucionais para brancos, nos quais os negros não podiam penetrar, não eram incluídos. Então, na sociedade, ao longo da nossa sociedade, seja na Espanha ou pela América, pessoas negras sempre pagaram um imposto apenas pelo simples fato de sua presença. Outro fato que você menciona no livro fala sobre um feriado nacional que em breve acontecerá em nosso país, conhecido como Ação de Graças. Você diz que o Dia de Ação de Graças pode ter suas raízes na luta dos negros. Certo, eu acho que sim. O Dia de Ação de Graças inicialmente foi uma celebração pelos índios no outono, mas nunca foi chamado de Ação de Graças. A primeira vez que foi chamado de Ação de Graças foi em 1863, quando o presidente Lincoln declarou que seria um dia de agradecimento. Mas, ao mesmo tempo que estabeleceu o Dia de Ação de Graças, ele também emitiu a Proclamação de Emancipação para libertar os negros. E esses dois estão interrelacionados em dar graças, e a celebração deles quase se juntou. E então, mas sempre que as pessoas falam sobre o Dia de Ação de Graças, elas não relacionam o fato de que, ao longo da história, ninguém nunca teve um Dia de Ação de Graças até ele emitir a Proclamação de Emancipação. Naquele ano, e deu um impulso nacional para cuidar das pessoas que estavam sendo libertadas e tinham que ir e deviam agradecer a Deus e ao país. Portanto, há um nacionalismo associado ao Dia de Ação de Graças que também se refletiu nas pessoas negras nesta sociedade. E, de fato, por causa da Proclamação de Emancipação, os eventos desencadeados pelos destinos da guerra, assim como a luta entre o Norte e o Sul sobre a escravidão, você também ilumina muito mística, o mito, assim como o fato em torno de um senhor Abraham Lincoln
E quais eram suas verdadeiras motivações em relação a liberar ou não liberar africanos escravizados? Fale um pouco sobre o que acontece neste livro em termos do que você revelou lá. Abraham Lincoln realmente queria libertar os escravos? Não. Seu principal objetivo era tentar manter a união. E isso foi a primeira coisa. E em segundo lugar, ao manter a união, ele queria ajudar o norte a redistribuir a riqueza do sul. A riqueza estava bem concentrada no sul. E o norte queria se industrializar, porque veja, a Inglaterra já tinha tido sua revolução industrial. E os nortistas estavam pressionando o presidente para tentar realocar a riqueza para o norte, para que pudessem ter uma revolução industrial neste país. E em segundo lugar, eles queriam poder colocar os imigrantes do norte no país, imigrantes brancos que vinham para este país em uma posição onde pudessem ganhar uma renda. Veja, em outras palavras, o nível salarial era tão baixo no norte, você não pode trabalhar mais barato que de graça, então era preciso acabar com a escravidão. Mas a escravidão era incidental ao fato de que eles queriam redistribuir a riqueza, então, e não dividir a união, redistribuir a riqueza, e ele estava disposto também a enviar os negros para fora do país. Ele propôs alguns programas para realocar os negros, né, seja para a América Latina, na América Central, ou de volta para a África. Você até cita um ex-presidente que, ao dar um discurso, conseguiu uma risada quando, após o assassinato de um abolicionista, né, ele brincou que nós também temos abolicionistas de onde eu venho, né, na verdade atiramos em um outro dia, isso mesmo. E ele fez algumas coisas semelhantes também. Na verdade, ele até enviou um memorando, solicitação ao Congresso, para que o Congresso, para apropriar fundos para reembolsar todos os proprietários de escravos brancos do Sul por qualquer perda. Você sabe, e mesmo que eles perdessem aquela escravidão com a relocação da riqueza neste país, ele queria compensá-los com indenizações, né? E o congressista enviou uma carta de volta para ele dizendo: apreciamos seu interesse no Sul, mas nem temos esse tipo de dinheiro. Você tem quase 5 milhões de negros neste país, já investimos mais de 8 bilhões de dólares neles, esse é o maior montante de dinheiro e concentração de dinheiro neste país. O dinheiro investido em escravos negros era maior do que todos os negócios nos Estados Unidos e o orçamento do governo federal juntos. Então o Congresso disse: não temos esse tipo de dinheiro, mas Lincoln queria dar reparações aos proprietários de plantações brancos do Sul por qualquer escravo que perdessem. Mas em 1998, quando os negros falam sobre reparações pelo trabalho gratuito, acabar com a escravidão, eles são praticamente ridicularizados. Por que é isso? Eles continuam pensando que não vão conseguir. Pessoas negras são o único país, o único grupo de pessoas que conheço neste país que trabalharam e sofreram e nunca foram compensadas por isso. Compensamos os índios americanos agora por quase 360 anos de reparações. Os brancos receberam reparação, que chamam de direitos de liberdade, e saíram da servidão contratual. Os judeus receberam reparações. Os judeus arrecadaram mais de 52 bilhões de dólares desde a Segunda Guerra Mundial. Japoneses receberam 3 ou 4 reparações. Eles receberam cerca de 22 mil dólares cada um a partir de 1990 dos Estados Unidos. Eles também receberam reparações de 2 cidades na Califórnia e do estado da Califórnia e receberam nipo-americanos. Americanos que se mudaram para a América Latina e acabaram de voltar ao país no ano passado e ganharam mais de $1 bilhão. As únicas pessoas que nunca foram compensadas são os negros. Nós até colocamos dinheiro no Japão sob o que chamamos de programa ponto 4. Demos a eles $13 bilhões depois de acabarmos de bombardeá-los. Também colocamos outros 14 bilhões no plano Marshall para os alemães depois de acabarmos de bombardeá-los. Os negros nunca foram compensados porque os negros se recusaram a fazer das reparações uma questão. Falando sobre reparações, falando sobre os alemães, falando sobre o que aconteceu com os judeus durante o Holocausto, você menciona em Dirty Little Secrets o fato de que havia alemães negros. De fato, havia um alemão negro em particular chamado Larry, que vivia na cidade de Düsseldorf, juntamente com muitos outros negros que viveram na Alemanha e se tornaram prisioneiros em campos de concentração, que foram forçados a fazer trabalhos do tipo escravo nesses campos. No entanto, o fato de que estavam sendo exterminados é o fato histórico que foi amplamente negligenciado. Após a Primeira Guerra Mundial, houve muitos imigrantes negros que vieram da África e foram para a Alemanha. Além disso, os alemães recrutaram muitos africanos para alguns dos níveis inferiores do seu exército. E então havia muitos negros vivendo na Alemanha quando o Holocausto começou, mesmo antes do Holocausto começar, e eles foram os primeiros a ir, os primeiros a serem exterminados. Mas você percebe como habilmente isso nunca foi destacado, que todos esses negros fizeram parte do Holocausto e da execução de pessoas na Alemanha. E ainda assim, quando as recompensas de compensação foram distribuídas, não apenas os negros não foram mencionados, mas os negros nunca receberam um centavo de reparação pelo Holocausto nos anos 1930. Alguns diriam que o vínculo talvez entre essas pessoas e seus sobreviventes
E de fato, né, se houvesse algum sobrevivente negro, né, o que é claro pelo seu texto parece duvidoso, não pode ser estabelecido e, portanto, reparações não podem ser pagas. Né? Bem, essa é a mesma técnica que é usada. É por isso que eles se recusam a pagar os negros pela escravidão. Eles querem fingir que a escravidão acabou em 1865. A escravidão não acabou em 60.865. A escravidão se tornou semi-escravidão, o que chamamos de Jim Crow, semi-escravidão, até 1968, e todas essas pessoas ainda estão vivas. Bem, saiu... De fato, um cara que era um artista, ele viu um garotinho negro um dia pulando na rua, fazendo uma dança chamada Jump Jim Crow. Pular, saltar, Jump Jim Crow. E ele achou muito fofo e colocou isso no ato de vaudeville. E entre cerca de dos anos 40 até por volta da década de 1930, por quase 100 anos, o vaudeville foi muito popular neste país. Mas o que eles estavam fazendo era blackface, comédia de blackface, brancos tentando imitar negros. Eles fizeram isso até Al Jolson. Al Jolson foi um dos últimos a fazê-lo. No palco. Depois você tinha Amos e Ann que continuaram e que levaram isso até os dias atuais, onde você tem músicos brancos cantando música negra. Um cara que eles chamam de rei do rock and roll que disse, se você puder me encontrar um branco que consiga cantar como o N, farei dele um milionário. Essa varieira seis. Então agora o que você tem é que todos esses artistas brancos estão agora tentando imitar os negros, ainda fazendo a maquiagem blackface. Você pode encontrar isso como a maioria dos seus cantores britânicos, que todos tentam imitar, desde os Bee Gees até Elton John, até o Michael Bolton, todos eles estão imitando os negros, pelo menos no caso dos britânicos eles admitem que estão copiando o estilo da música negra. Isso infelizmente, é uma indústria de cerca de 150 bilhões de dólares por ano, e os negros recebem, menos de 1%. Mas, infelizmente, isso é parte da nossa culpa, porque agora mesmo, no estado, em uma cidade do Texas, eles estão recrutando cantores negros de blues para ensinar garotos brancos a cantar blues. Eles vão chamar de Blues Alley. Eles têm uma rua inteira que estão construindo onde vão trazer negros para ensinar garotos brancos a tocar música negra e cantar como negros para que possam ganhar dinheiro com isso. Mas e você tem negros que saem e fazem isso.